Oi, pessoal! Então agora estamos na lição 7 e vamos falar sobre o texto teatral. Esse gênero textual é um texto escrito em diálogos para que pessoas que interpretam possam utilizar desses diálogos para uma cena, né? Quem são essas pessoas? Os atores. Então o texto teatral é uma narrativa sim, só que é uma narrativa que não tem narrador. Claro, pode ser que um texto teatral ou outro possa aparecer um narrador, mas o foco principal é no diálogo. Além disso, dentro do texto teatral, tem alguns momentos em que aparece ali a descrição da cena, aparece ali como o ator deve agir, se ele entra por um lado, se ele sai pelo outro, né, qual a expressão facial. Isso aparece dentro de parênteses que a gente chama de rubricas, tá? Alguns textos teatrais também podem apresentar no início um prólogo, que é a informação ali da introdução da história, certo? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre essas características do gênero que estão sendo apresentadas aqui no nosso material? O escritor do texto teatral, conhecido como dramaturgo, então, é legal você saber disso, cria histórias para serem encenadas, dramatizadas, e essa história tem que acontecer em um determinado tempo, em certo espaço, e tem que ter uma ação dramática, ou seja, um enredo. Tem que ter um começo, um meio, fim, tem que ter um caminho sendo seguido, certo? O roteiro possui rubricas, que é o que eu comentei com vocês no início, né? As rubricas são os comentários da encenação, né? A forma como o ator deve agir, né? Por onde que ele entra, por onde que ele sai. Também tem ali a alteração de cenário, a iluminação. Muito bem. A peça é dividida em cenas e atos, né? Então a gente fala cena 1, cena 2, cena 3. Os textos teatrais podem ser trágicos ou cômicos, engraçados e pitorescos. Vai depender muito do estilo do dramaturgo, tá? A linguagem teatral é formada pelas falas dos personagens, né? Então, esses atores, esses personagens, né? Precisam estar numa postura cênica que demonstra expressividade, dinamismo, movimento corporal e representação gestual. Muito bem. A linguagem teatral, pessoal, é muito importante, assim, ser observada em relação ao repertório também que o ator tem. Para ele poder representar de uma maneira clara aquele personagem, ele precisa conhecer também sobre as características daquele personagem, né? Então, se ele vai interpretar, por exemplo, uma mãe e essa atriz não é mãe, ela precisa fazer um laboratório, se aprofundar para poder representar com essas falas do texto de maneira mais fiel possível. O discurso direto predomina, uma vez que as falas dos personagens são reproduzidas de forma direta. Normalmente, para indicar esse discurso, são usados os travessões e os dois pontos. E aí, você gosta de ler textos teatrais? Você gosta de ver a representação deles? Olha, eu gosto muito. Se eu fosse você, se ainda não viu nenhuma peça teatral, eu iria ver, tá? Ou até escrever, né, pessoal? Quem sabe a gente descobre algum dramaturgo aí. Então vamos lá, gente. Continuando aqui comigo, nós temos aqui um grande texto, mas nós não vamos ler essa obra, vamos ler ali da página 64, tá? Que é um trecho do livro Quarto de Despejo. E aí a gente vai observar, né, como acontece essas cenas, certo? Então a gente tem os personagens, que é a Carolina Maria de Jesus, ela é uma catadora de papel, favelada e escritora. O Audálio Dantas, que é repórter, descobre Carolina Maria de Jesus na favela. O João José, o José Carlos e a Vera Eunice, que são filhos de Carolina Maria de Jesus, né, crianças. A Dona Alice, vizinha de Carolina Maria de Jesus, seu João, morador da favela, Dona Silvia, moradora da favela, figurantes, homens e mulheres moradores da favela, vivem brigando, embriagados, em condição de extrema miséria, e o chefe de Audálio, que é o jornalista. O cenário é na favela do Canindé, São Paulo. Então veja aqui ele já começa assim, cena 3. Carolina se levanta da cama e começa a escrever em seu diário. Então aqui a gente já tem uma rubrica, né? Que é a informação do que ela está fazendo. Nesse caso aqui, nós temos um narrador. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhe dar uma refeição condigna. O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível.
Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Aí temos Carolina vai até a janela do barraco. Seu João, o que tanto escreve, dona Carolina? Carolina, é um diário. Nunca vi preto gostar tanto de livros como você. Todos têm um ideal. O meu é gostar de ler. Aí vem a cena 4. Carolina sai com uma lata para buscar água. No caminho vai falando. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Cena 5. Carolina caminha com um saco de papéis nas costas. Dona Silvia. Ê, Carolina, sempre carregando esses sacos para todo lado. É a vida, dona Silvia. Só assim consigo colocar comida na boca dos meus filhos. Verdade. Se virar para conseguir comida é a vida de todo favelado de São Paulo. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita. A prefeitura é a sala de jantar. E a cidade é o jardim. E a favela é onde jogam os lixos. Dona Silvia diz, é verdade. A gente é o lixo e para sobreviver precisa viver desse lixo. E por último, a cena 6. Carolina sentada escrevendo em seu diário. E aí tem o narrador falando o que ela escreveu no diário. Quero que você leia isso depois, ok? Então vamos juntos fazer a resolução da questão 6. Ela diz assim: sobre os elementos, a organização e a estrutura composicional do texto teatral Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, assinale a alternativa correta. Letra A. O texto teatral Quarto de Despejo possui rubricas, diferente dos textos narrativos. Muito bem, tem rubricas sim. Mas vamos observar as outras alternativas para ter certeza? B. O texto teatral Quarto de Despejo, diferente dos textos narrativos, não possui narrador. Ele possui narrador sim. A gente acabou de ler e viu que tem esse elemento lá. C. O discurso utilizado no texto Quarto de Despejo é o indireto, porque o discurso direto predomina nos textos narrativos. Não, tem diálogo ali, né? Tem diálogo da Carolina com outras pessoas, então não é o discurso direto, né? Que predomina somente nos narrativos. Ele também predomina aqui no texto teatral, porque a gente acabou de ver. Então, vamos para a letra D. As histórias encenadas em um palco são sempre verdadeiras, enquanto as histórias das mais diversas narrativas são sempre fictícias. Não, né? As histórias encenadas em um palco, muitas vezes, na maioria das vezes, são fictícias, né? Então, aqui, ó, não vamos marcar. Letra A correta. O texto teatral Quarto de Despejo possui rubricas, diferente dos textos narrativos. Ok? Muito bem, é isso aí, pessoal. Letra A. Agora, eu quero que vocês observem comigo aqui a questão 7. Vamos lá. Nesta fala de Carolina, aqui, eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita. A prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é onde jogam os lixos. Que figura de linguagem predomina o efeito de sentido que ela produz no texto, né? Então, você vai ter que resgatar o seu conhecimento sobre a figura de linguagem. Então, quando ela diz assim, eu classifico São Paulo assim, o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar, e a cidade é o jardim, e a favela é onde jogam os lixos, ela está usando de um recurso aqui de figura de linguagem chamado metáfora. Mas agora eu quero que você, se você não lembra o que é metáfora, retome, pesquise e escreva ali por que é uma metáfora. Aceita esse desafio? Então vamos lá. Termine todas as outras questões também que estão ali no início e se tiver dúvidas, converse com o seu professor. Até mais, pessoal, nos vemos na próxima lição.